nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia e do perdão do Pai, e invoquemos com confiança o perdão sobre nós com o nosso canto penitencial. Perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Que eleição, Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Manifestemos a nossa alegria pelo amor e o perdão que de Deus recebemos, entoando a Ele o nosso hino de louvor. Nós vos bendizemos.
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Apresentamos no altar do Senhor as intenções da nossa comunidade paroquial, as intenções que nos são enviadas pelas redes sociais e rezamos com muito amor e carinho pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Leitura do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu elas uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Arrancaste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste suas cercas, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devastes, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em oração e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando o 27º domingo do tempo comum, somos provocados pelo Evangelho, em continuação com o Evangelho de domingo passado, sobre a questão do reino de Deus e a manifestação de Jesus no mundo. Primeiro é importante contextualizar, e aí voltamos um pouco no Evangelho do domingo passado, em que o contexto histórico é a chegada de Jesus em Jerusalém. É a sua última viagem. Por que a última viagem? Porque será justamente ali em Jerusalém que Jesus será condenado e morto e ressuscitará para a nossa salvação. Consciente disso, então, o Senhor, durante sua caminhada, vai preparando o coração dos discípulos e de seus seguidores para abraçarem de maneira radical, a opção pelo reino, porém conscientes dos riscos, como ele mesmo faz. E daí que, chegando em Jerusalém, Jesus não é bem recebido pelas autoridades locais, Quando no Evangelho nós ouvimos elencar os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, estamos falando justamente da realidade dos poderes daquele tempo. Os sumos sacerdotes representavam o poder religioso e os anciãos, por serem grandes latifundiários,
representava o poder econômico de Jerusalém. Então, não acolhem bem a chegada de Jesus, até porque a sua fama em relação ao anúncio do reino, em relação às muitas curas e milagres por ele realizado, havia já incomodado as autoridades. Então questionam a Jesus sobre sua autoridade. E é nesse contexto do questionamento que Jesus lhes conta 3 parábolas. A primeira nós ouvimos domingo passado, a parábola do pai com os 2 filhos, no qual um diz que vai trabalhar na vinha, mas não vai, e o outro que disse que não iria, porém se arrepende e vai. Continuando então, nós hoje acabamos de ouvir a segunda parábola, e domingo que vem escutaremos a terceira. Se ouvimos atentos a primeira leitura do profeta Isaías, no qual o profeta ele recorre a um cântico, nós percebemos que o contexto é o mesmo, O contexto da vinha, ou o parreiral, um determinado proprietário que confia esta vinha aos cuidados de outros, e depois a esses que são convidados os cuidados, como atitude, nós deparamos com a infidelidade. Jesus, então, ele pega esta mesma parábola de Isaías, porém ele faz uma leve atualização da parábola para dizer sobre a mesma realidade. E que realidade é essa que o Senhor provoca os seus contemporâneos e provoca a nós hoje, no hoje da nossa história? Primeiro, tomarmos consciência dos personagens que estão por trás da parábola. O grande proprietário da vinha ou do parreiral é o próprio Deus. A vinha, como o profeta Isaías já explica na primeira leitura de hoje, é justamente o povo de Israel, É o antigo Israel, o povo hebreu, que no caso do Evangelho se atualiza para cada um de nós cristãos. Deus, ele prepara o mundo para nós, como diz tanto Isaías e o próprio Jesus, com todos os cuidados necessários, Isaías, ele usa expressões de muito cuidado e dedicação, quando ele diz que ele cerca a vinha, ele limpa, ele planta, ele edifica no meio uma torre de guarda, que é o símbolo da proteção. Tudo isso para dizer que Deus, ao criar o mundo e ao nos criar, ele predispôs e preparou tudo, para o nosso serviço, tudo ao nosso alcance. Porém, passados os tempos, a reação desses cuidadores da grande vinha, que é o mundo, que somos nós mesmos, no contexto de Isaías, o antigo Israel, e no Evangelho, nós cristãos, começamos a descuidar, a tomar posse das coisas que Deus nos confiou para os nossos cuidados. E aqui o Senhor está denunciando em nós, como Isaías fez a seu tempo, justamente a maneira errada de compreender a vontade de Deus no administrar as coisas que o Senhor nos confia, tomando posse de tudo, tomando posse, querendo cada vez mais para si. O Senhor, ele elenca esse descuido justamente através da atitude violenta dos vinhateiros, que somos nós. Então, quando ele fala que o grande dono, o proprietário, enviou pessoas, no Antigo Testamento nós lembramos dos profetas, e das grandes figuras que conhecemos, que o Senhor enviava ao povo para anunciar-lhes a verdade, para que aprendessem a administrar bem todas as coisas, os profetas e outros mensageiros. E Jesus, diferente de Isaías, acrescenta: além dos profetas, ele envia o seu próprio filho, acreditando que ao enviar o filho, a atitude nossa seria diferente. Mas aí, o que acontece? A atitude é sempre a mesma, de violência. O filho é agarrado, jogado para fora da vinha e morto. Aqui Jesus já está prefigurando a sua condenação,
e que de fato ele é condenado fora do centro de Jerusalém. É crucificado na montanha, né, fora do centro e morto. Então, depois, diante da parábola, Jesus pergunta para os sumos sacerdotes e anciãos o que eles acham que deve ser feito diante de tal comportamento. E acaba que os sumos sacerdotes e anciãos decretam a própria sentença, né? Com certeza, o proprietário deverá matar de maneira violenta também os perversos e confiar a vinha a outros cuidadores. Então, os sumos sacerdotes e anciãos acabam assinando a própria sentença. Com esta provocação, para nós cristãos, Jesus quer dizer coisa semelhante. Não que o Pai nos punirá de maneira violenta com um castigo, mas Ele quer que nós repensemos muito sobre a nossa experiência com as coisas do mundo, né, da maneira que nós nos relacionamos com tudo aquilo que o Senhor colocou a nosso dispor, e de modo especial do nosso serviço ao reino dos céus. O reino de Deus não é propriedade de nenhum de nós. Nós somos colaboradores e é preciso tomar consciência disso. Porque o grande erro do antigo Israel e também no Novo Testamento dos sumos sacerdotes e anciãos é acreditar que já pertenciam à estirpe eleita, ou seja, já estavam salvos. Somos a herança de Abraão, né? Somos filhos de Deus, então por isso já estamos salvos. Não. Caso administremos mal as coisas do Senhor, como diz o Evangelho, o reino de Deus pode nos ser tirado e confiado a outros, né, que serão mais honestos e produzirão os frutos que Deus espera. Por volta do ano 70, o templo em Jerusalém é destruído e as primeiras comunidades cristãs justamente interpretaram esse evangelho já como o castigo divino, né? Jerusalém é invadida, o templo é destruído, então eles fazem uma releitura desse acontecimento, né, do evangelho que nós acabamos de ouvir. De fato, eles entendem que o poder religioso é arrancado da mão dos sumos sacerdotes e do povo que se acreditava herança de Abraão devido às infidelidades. Esse foi o castigo. Para nós cristãos não é diferente. É preciso repensar isso e relembrar sempre, né, que somos meros colaboradores da construção do reino de Deus através das pequenas e grandes atitudes de todos os dias. Mas o reino de Deus não é propriedade nossa, nem mesmo da igreja, né? Jesus, diferente de Isaías, ele não fala de um castigo no qual o povo recebe como punição, mas simplesmente o Pai vai retirar, né, de nossas mãos para passar para outros. O que isso tem a nos dizer nos nossos dias? Tem a nos dizer que precisamos, de fato, procurar cada vez mais empenhar em fazer a vontade de Deus, em trabalhar em nós o nosso modo de relacionar com as coisas da criação, até mesmo a nossa relação com a experiência religiosa, né? Não devemos nunca alimentar em nós a consciência de que somos donos do sagrado, donos da comunidade, donos da palavra de Deus. Não, somos meros colaboradores, servidores na grande vinha do Senhor. E os frutos que Deus espera de cada um de nós, no exercício de viver a palavra que Ele nos propõe, é aquilo que Paulo fala hoje na segunda leitura, né? Ao invés de nos sentirmos donos das coisas de Deus, devemos ocupar-nos sim com tudo aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, com a prática da justiça, com a pureza, com a amabilidade, né? Com as virtudes, tudo aquilo que deve sim colaborar para o maior louvor de Deus. Somos todos então convidados neste domingo a pedir ao Senhor uma graça especial, a graça de que, assistidos pelo seu Espírito Santo, saibamos colaborar de fato com a construção de seu reino e, sobretudo, acolher Jesus e sua mensagem de acordo com aquela que é a verdade que nos é anunciada, não com as nossas conveniências, né?
vencendo sobretudo em nós as tentações da fragilidade, do apego, da posse e tantos outros sentimentos ruins que não colaboram com a construção do reino de Deus. Que o Senhor então nos ajude por meio da sua palavra e fortifique o nosso coração com a Eucaristia, para que coloquemos tudo isso em prática dia após dia de nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, renovando o nosso compromisso cristão, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus que nos chama continuamente e nos faz participantes da sua missão, rezemos com confiança de filhos e filhas e a cada invocação responderemos com fé: eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Fortalecei a vida missionária do Papa Francisco, para que continue nos animando com seu testemunho profético a ser uma igreja em saída. Nós vos pedimos. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Encorajai a vida religiosa consagrada na vivência alegre e autêntica de sua vocação missionária, sendo sal e fermento no meio do povo. Nós vos pedimos. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Suscitai no coração das juventudes o desejo por uma vida plena de sentido, no seguimento de Jesus e no serviço aos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Sustentai na fé e no testemunho evangélico os missionários e missionárias além fronteiras, para que sua presença conduza frutos de acolhida ao reino de Deus. Nós vos pedimos. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. E por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nós vos pedimos. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Acolhei, Pai bondoso, as preces que confiantes vos apresentamos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Não me venho
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com o vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova
e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dom Dario, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria, e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, de modo especial vossa filha Maria, vosso filho Ricardo, e de todos os outros falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, com São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e mártires, Santa Teresinha, São Luís Orione e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos todos com amor a oração que o Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Neste momento em que a liturgia nos convida à saudação da paz, nós vamos fazê-la de um modo diferente, de coração unidos numa só fé, numa só oração. Nós nos dirigimos, na nossa oração, a todos os nossos irmãos enfermos, aos irmãos idosos, aqueles que de maneira muito especial neste tempo de pandemia necessitam das nossas orações. É a eles que nós desejamos esta paz, o Shalom, a paz em plenitude que só Jesus pode oferecer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto.
jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Vejo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Neste momento de ação de graças, ou seja, é um momento em que a liturgia nos convida a manifestar a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão por viver em comunidade. Elevemos então ao Senhor a nossa ação de graças pela palavra. Sabemos que a palavra de Deus é a palavra que cria, que liberta, é a palavra que salva. E por isso somos gratos ao Senhor por esta palavra que transforma o nosso ser. Agradeçamos ao Senhor pelo dom da Eucaristia, porque sob as espécies do pão e do vinho, que no altar se tornam corpo e sangue do Senhor, somos então por Ele alimentados na fé, somos por Ele redimidos na nossa caminhada rumo à salvação eterna. Ele se faz presença real entre nós, todas as vezes que unidos estamos em Seu nome. Por isso lhe rendemos graças. Dizemos ao Pai, obrigado pela doação que o Filho fez de si mesmo. Doação essa que se atualiza no altar. Agradeçamos ao Senhor por cada um de nós. Somos todos um dom na vida uns dos outros. E é a união desses dons que gera comunidade. Comunidade que nós chamamos de igreja. Então os convido agora a rezarem juntos comigo, nessa oração de ação de graças, a oração do oferecimento de si, conscientes que somos dom na vida uns dos outros, queremos continuar entregando a nossa vida a Deus e ao próximo. Por isso reze: recebei, Senhor, minha liberdade inteira, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor.
Antes da bênção, quero reforçar um convite a todos os nossos paroquianos, mas também aos nossos internautas que nos acompanham dos vários lugares. No próximo dia 10, dia 10 agora de outubro, nós faremos como paróquia, unida, uma homenagem antecipada à padroeira do Brasil, a Virgem Aparecida. Dia 10, às 18h30, nós faremos uma live, de forma teatral, repassando então toda a história da aparição. Esta live será coordenada por vários membros aqui de nossa paróquia, bem como de nossa juventude. Então eu convido a todos a apreciarem neste momento belo como maneira de homenagear e agradecer a Deus pela nossa padroeira. Ela que é padroeira de uma comunidade daqui da nossa paróquia, mas também padroeira de todo o nosso Brasil. Então vamos viver esse momento aí de homenagem à Virgem Mãe, para que neste mês de outubro ela também nos ajude a viver a missionariedade que cada um de nós recebe no batismo. E falando nisso, nós começamos bem o mês com a intercessão de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões. Mês passado havíamos vivido um mês intenso em relação à palavra de Deus, e agora em outubro a igreja nos convida a tomarmos consciência da missionariedade, a partir do batismo que recebemos. Então vamos, a partir da provocação da palavra, abrir o nosso coração para esta grande missão que o Senhor nos confia, de sermos colaboradores na sua vinha, não proprietários, não donos, mas colaboradores de sua vinha. E que ao tomarmos consciência disso que o Senhor nos confia como colaboradores, viver bem a missionariedade do batismo que recebemos em cada lugar onde o Senhor nos coloca, em casa, em família, no ambiente de trabalho, na comunidade de fé, onde quer que nós passemos, que sejamos de fato missionários de nosso Jesus, através das práticas simples, através das palavras, através do nosso modo de ser cristão no mundo. Que o Senhor então nos dê um espírito livre e desapegado para cumprir bem essa missão, conscientes de que tudo é dom dele, e nada nosso, tudo é dom do Senhor, e que na sua infinita generosidade Ele nos confia juntos a restauração de seu reino, a reconstrução de sua igreja todos os dias. Que o Espírito Santo então nos acompanhe para que vivamos isso da maneira melhor possível, dando um bom testemunho do Evangelho que ouvimos e do bom compromisso cristão que nos é confiado. Amém? Então vamos agora receber a bênção solene. A cada invocação da bênção responderemos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de Santa Teresinha, desça sobre cada um de vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de em paz tenham todos uma excelente semana, e que o Senhor os acompanhe sempre.